Mas agora a gente vai conversar um pouco mais sobre como montar a estratégia ideal para o combate à fraude no setor financeiro. Afinal, esse jogo é um equilíbrio constante, uma luta muito dinâmica contra o fraudador para a busca do equilíbrio da conversão, o tempo de resposta e a detecção de fraudes também. Proteger sem atrito, automatizar sem perder o olhar humano, responder rápido sem perder a capacidade de prevenção. E para ajudar a gente com esse assunto, nós temos dois convidados aqui hoje, com experiência muito relevante nesse mercado. André Canavarro, superintendente de controles do Sicoob, e Emílio Carvalho, superintendente de serviços bancários do BRB. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar com uma pergunta um pouco mais ampla aqui. Quando a gente fala de estratégia antifraude hoje, em 2025, o que mudou na visão de vocês dos últimos anos? Ou talvez até voltando um pouco mais, pensando em décadas. E quais são os pilares essenciais de abordagem moderna e eficaz para esse desafio? Bom dia a todos. Para contextualizar, eu sou superintendente de controles no Sicoob, eu tenho 18 anos de casa, então já tenho aí, né, um caminho. E quando eu comecei na prevenção, apesar de ter uma carreira de controles, foi justamente no momento da pandemia. Então tem aí 5 anos que a gente teve a pandemia, o lockdown e o PIX, né? Então isso foi uma tempestade perfeita para a gente poder sentir uma pressão muito grande dos fraudadores, né? Então a gente teve o PIX, a gente estava começando com essa questão dos pagamentos online, a prevenção era muito focada em cartões naquela época, a TED era um processo mais simplificado. E a gente começou a trabalhar muito com inteligência artificial. A gente fala muito da inteligência artificial hoje em dia, mas o machine learning, que a gente já emplacava naquele processo, foi fundamental para a gente conseguir vencer essas etapas, né? Dentro desse processo também a gente enxerga que a inteligência artificial vai ser a evolução dela vai ser um divisor de águas, porque a gente tem também os conflitos que a gente observa, né, com o deepfake, o áudio, a sedução que a gente tem para o nosso cooperado, que no caso do Sicoob a gente trabalha muito com cooperados. Então, o processo da construção da inteligência artificial, tanto na recalibragem do modelo utilizado na prevenção à fraude, quanto no processo online, é essencial. Outra coisa importante é que a gente tem evoluído muito na troca de informações, né? Então a gente participa de comitês, dentro do próprio Sicoob nós temos comitê de prevenção, porque é inegável, né, que a gente tem que ter os catodos ligados em toda a nossa organização, para que a gente receba insumos, né, e aprenda o que está sendo desenvolvido e explorado na organização. Então a gente tem a segurança cibernética. Não há que se falar em prevenção à fraude, como eu, gestor de negócio de prevenção à fraude, sim, a gente emplacar a segurança cibernética, trazer a segurança cibernética para o processo. A gente tem a operação, a gente tem o processo de atendimento, ou seja, todo nosso relacionamento com os nossos clientes cooperados, né? A gente recebendo a informação, a forma como ele fala com o nosso atendente já nos traz informação se aquilo pode ser um processo que veio de uma fraude ou veio de uma outra desorganização, né, na relação, e a gente vai incorporando isso aos nossos processos. Casos interessantes, a gente está inclusive promovendo internamente estudos de casos de fraude, para que dentro de um conceito de coparticipação nós consigamos desenvolver processos evolutivos dentro da prevenção à fraude. Então é um modelo que no começo a gente olhava muito para a prevenção como evitar, e agora, né, com essa evolução, né, da tecnologia, evolução da digitalização, a gente vê isso como parte do modelo de negócios. Então nós estamos envolvidos no modelo de negócios, na aceitação do negócio e na evolução dos processos. Acho que não tem como ser muito diferente nas instituições, né? No ramo financeiro, dificilmente a gente consegue diferenciar. Então, trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui, nós investimos bastante na tecnologia nos últimos anos, a gente aprendeu muito com a nossa digitalização, com o lançamento do Nação BRB Flau, o Banco do Flamengo.
Isso foi uma grande escola para a gente e para as outras empresas que prestavam serviço para a gente na parte de onboard, de prevenção à fraude. Então, nós investimos bastante em todo esse processo, né? E trouxemos o risco, a prevenção à fraude para perto do negócio, para perto da tecnologia. Então, hoje, a prevenção à fraude ela é envolvida desde a concepção, né, até o lançamento, né? E a gente cria, a gente estava conversando ali agora há pouco, é o PDCA constante. Então, hoje a gente consegue fazer isso, calibrar, testar, né, e ir aos pouquinhos adaptando as nossas soluções para o cliente, né? Hoje a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida, tá? Então, a CRIA e o Serasa, os parceiros aqui, estão dentro do nosso core, nos ajudaram, né, nos ajudam, né, constantemente. No caso de sucesso agora, nós reduzimos no ano passado, quando a gente mudou para a Serasa, mais de 99% das nossas fraudes, né, nas contas abertas com documento falso. Tá? Então isso já se paga, não tem risco de imagem, a gente não tem a nossa imagem afetada por conta de um fornecedor que não poderia nos atender tão bem. Então a gente conversa sempre internamente com os nossos parceiros e envolver todo mundo para conversar. Todo mundo faz isso, ninguém faz nada sozinho, então todo mundo conversando. Hoje o nosso time de risco, o nosso time de segurança está mais aberto também, né? Antigamente a segurança, a prevenção à fraude barrava o negócio. Hoje não, hoje, né, poxa, vamos ver o que a gente consegue. Hoje já tenho ferramentas que eu consigo ter um pouquinho mais de risco, né, um risco controlado, né? Isso tem ajudado bastante nas nossas evoluções. Legal, pegando aqui um pouco o gancho, vocês trouxeram muito da similaridade na prevenção à fraude no setor financeiro, mas também cada empresa tem o seu contexto, trabalha em públicos diferentes, em regiões diferentes, então tem estratégias diferentes. E isso traz também alguma adaptação em abordagem, em estratégia de prevenção, como vocês falaram, né? Prevenção hoje é mais estratégia, não é mais operacional. E isso envolve também outros agentes dentro do banco, parceiros e tudo mais. Como vocês se estruturam para esses contextos, para essas especificidades do conto de vocês com os cooperados, vocês com as marcas diferentes de banco, para que isso tenha escala no cenário de vocês? No começo foi bem complicado, porque a gente não tinha uma estrutura tão grande. E quando foi implementado o Nação BRB Fla, que foi a nossa primeira, vamos dizer assim, entrega de banco digital, 5 anos atrás, a gente não tinha uma estrutura tão grande e a gente não esperava a quantidade de contas que foi aberta. Então, o que a gente tinha programado para 5 anos foi aberto em 8, 9 meses. Né? E aí a gente teve que aprender, a gente veio toda essa questão de deepfake, a gente foi começando a entrar nesse mundo 5 anos atrás, que a gente não estava, a gente estava realmente um banco local, né? E com o Nação BRB Fla, ele é um banco mundial hoje em dia, que a gente tem cliente nos 5 continentes, né? E aí a gente foi aprendendo, com muitos erros e acertos, nós conseguimos redimensionar toda a parte de combate à fraude, né? A área de risco hoje tem um papel fundamental para não deixar nada solto, né? Todo mundo está amarradinho. E, novamente, a gente consegue hoje em dia, com as ferramentas que nós temos, saber, olha, ali eu estou tendo um grande fluxo de abertura de conta naquela região, naquela cidade. Tem um cara que está fazendo muito mais transações aqui, então o banco investiu muito, né, em ferramentas de inteligência artificial, machine learning, né, tem muitas implementações que estão sendo feitas, muitos parceiros, né, e acho que não deve ser muito diferente. Não é não. A gente, como eu disse, 5 anos atrás, a gente teve que criar de um dia para o outro um sistema que consolidasse toda como se fosse uma trilha
de ocorrências de fraude. Nós, de fato, a gente não tinha isso, a gente controlava muito pelo SPB, que é o caso das TEDs, mas o Pix veio de uma forma avassaladora, a gente teve que criar um sistema de uma hora para outra, e esse sistema foi engatinhando, você vê como as coisas estão mudando. Esse sistema foi engatinhando, a gente criou um painel de alertas com algumas regras intolerantes, e a gente sofreu assim, se eu estou aparecendo demais, é porque as coisas não estão indo muito bem, eu tenho que aparecer um pouco menos, né? E a gente sofreu, porque a gente atritou demais o negócio, mas era um momento de muita dor. Aquele momento, acho que todas as instituições passaram pela mesma dor 5 anos atrás. E esse modelo, ele foi evoluindo, é um sistema que eu entendo que é bastante maduro. Não posso dizer que, assim, não serei prepotente falar que está no estado da arte, porque a própria prevenção à fraude nunca vai estar no estado da arte, porque a gente sempre vai estar, a brincadeira, né? A gente constrói um castelo, aí beleza, aí constrói um muro do castelo, aí o fraudador coloca uma escada para subir. A gente constrói o fosso, aí ele coloca uma ponte, a gente põe jacaré. É uma guerra constante. E esse sistema, que é um sistema que a gente entende que é um sistema que nos dá muito apoio, ele tem um painel de alertas, ele tem um sistema de terceiros de escoragem, ele tem dentro dele o nosso próprio modelo de prevenção, ele tem regras de intolerância, ele conversa com todo o sistema. Lá, todo o sistema que aceita que o cooperativismo, por ser um pouco diferente, para a gente falar de 300, nós temos 340 cooperativas e mais de 4.000 agências, digamos assim, espalhadas. Então, um modelo que tem muito de aceitação, que a parte de prevenção ela é sistêmica. Não adianta você tentar fazer o seu pedacinho aqui, porque vai capotar, não vai dar certo. Então, a gente teve esse cuidado, o sistema comprou conosco essa indicativa, essa orientação, eles não nos questionam e esse processo roda bem, né? Fora isso, como eu havia dito, a gente tem um processo de difusão de informações para quem pode, a gente tem que tomar cuidado, né? Quem tem acesso ou não a práticas, né? Porque a gente também não quer ensinar ninguém a nada, né? Então a gente tem um processo de difusão para que a gente tenha um crescimento em conjunto no processo. Eu falo muito de Pix aqui, pessoal, no cartões a gente não esquece não, tá? Mas quando eu cheguei em cartão, o cartão era um processo que estava mais estruturado. 20 anos que a gente tinha de cartão, então um processo que já estava metabolizado. A gente tem as bandeiras fazendo a arbitragem entre o emissor e o adquirente, então a gente estava com um processo mais facilitado, né? Quando a gente chega para o Pix, que é o processo não tá azeitado ainda depois de 5 anos, o próprio MED, né? Ele é um processo que ainda tem uma evolução a ser dada, porque você para na primeira fase, você não vai os próximos agentes da cadeia, a gente precisou tratar muitas coisas ainda internamente, né? Mas assim, o processo que a gente tem um sistema estruturado, a gente tem a difusão de informações, a gente tem comitês, participa de comitês, temos muita troca de informações com outros players, né, dentro desses comitês, nós vamos crescendo juntos, né? Eu ouvi quando eu entrei, eu falei assim, fraude não tem bandeira, né, que é muito focado na parte de emissão de cartões, mas fraude não tem bandeira, nós estamos juntos como sistema financeiro, empresas, entidades, entidade de segurança, reguladores, todo mundo junto para vencer essa batalha. Só complementando o que você estava falando aqui do cartão, né, não tem bandeira. Ontem eu estava num dos painéis aqui, o pessoal não sei agora, uma das bandeiras, falando que a questão do chargeback ainda é um fator, né, vantajoso para a utilização do cartão. No Pix a gente não tem ainda isso, né? O Banco Central anunciou agora recentemente que vai possibilitar uma solicitação de bloqueio direto nos aplicativos. Aí deve soltar alguma... Já até outubro a gente tem que estar preparado para isso. Legal. Vocês trouxeram bastante a questão do avanço em tecnologia, machine learning, inteligência artificial, para ter a escala, para conseguir tratar esse ecossistema bem complexo, mas vocês também trouxeram muito sobre troca, sobre a percepção, sobre a informação, sobre o toque humano, vamos dizer assim, na prevenção à fraude. Como que está o equilíbrio para vocês dessa aplicação de tecnologia e da dependência também desse conhecimento da pessoa, entendendo o contexto, identificando novos golpes para conseguir aí calibrar, supervisionar a inteligência artificial? Como que está hoje no contexto de vocês? Eu tenho uma equipe até considerável lá de 70 pessoas
trabalhando com prevenção à fraude, mas assim nos 3 eixos, né? Porque a gente precisa da sensibilidade da pessoa, porque nem tudo as regras pegam, nem tudo o computador pega. Às vezes tem um viés, né, do própria programação da regra. A gente tem risco de modelo, né? Então o risco de modelo ele é reduzido pela curadoria do analista. Então a gente tem essa retroalimentação, claro que dependemos porque a ferramenta nos dá escala. A ferramenta ela nos dá processo, ela nos dá segurança, mas a ferramenta pode não ser suficiente para que a gente tenha a evolução, né? Então esse tamanho de equipe é necessário, a gente tem uma necessidade, né, e aí a gente tem focado muito mais de tirar esse pessoal do processo operacional e trazer eles para uma questão de análise de modelo, ou seja, eu troco, né, a visão, eu não preciso daquela pessoa apertando o botão, eu preciso daquela pessoa compreendendo e trazendo inovação e trazendo geração de riqueza para o modelo de prevenção, buscando sempre a dicotomia, né, a gente buscar, como eu disse, né, eu vim de controle, quando eu vim de controle eu tinha uma visão, né, brincando ali com você, visão de não pode fazer isso aí não, mas não vai, não, fecha o Pix. Fecha o Pix, para com esse negócio. Mas a gente vê que a gente tem o ganha-perde, a gente tem que manter 2 pilares assim, que eu acho muito claros, um resultado positivo no nosso processo de negócios, com a prevenção fazendo parte do spread. Fraude faz parte do spread do negócio, a gente tem que reduzir isso ao mínimo. Por quê? Porque tem outro componente muito importante que é a parte do risco de imagem. Ou seja, como é que a sociedade ela enxerga o papel da minha instituição, né, do BRB, para com ela em relação a como é que eu cuido, né, do meu cliente, o cooperado, né, em relação ao tratamento, né, tanto dos seus dados como da sua saúde financeira, né? Então, isso são 2 pilares que são muito importantes no nosso contexto de prevenção. O olhar humano ele é insubstituível, né? Então, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, né? Depende muito da curadoria que a gente vai fazer. Eu tenho que ensinar a máquina a trabalhar, ela não vai trabalhar sozinha, né? O olhar humano ele é insubstituível, então ele consegue identificar alguns comportamentos que a gente não tem ainda o histórico de conhecimento, e todo dia está tendo uma coisa nova. Então eu tenho que estar vigilante sempre, né? Nesse sentido. E a brincadeira que eu fiz com vocês ali, falando, R$2 é uma fraude misteriosa, né? Puxando do risco de imagem. Então, assim, não tem preço que a gente tem que pagar para garantir a segurança, para evitar, né, que a gente tenha um risco de imagem, porque se der algum problema, o cliente não vai reclamar com o lojista, não vai reclamar com outra pessoa, vai reclamar no banco, né? E aí uma pessoa tem um poder hoje em dia de influenciar milhões, né? E aí o nosso risco de imagem, né, tem que ser bastante controlado, né? E tanto é que o olhar humano não vai ser, né, e não é, né, dispensável, que as próprias soluções, né, de documentoscopia tenham uma esteira lá, porque às vezes não está as ferramentas ainda não conseguem pegar 100%. Então eu tenho minimamente, eu ainda tenho, né, uma esteira manual para fazer essa avaliação. E hoje em dia, sim, os modelos que a gente monta cada vez mais pensando na estratégia e retroalimentar para que a gente não tenha tanto essa necessidade operacional do time de prevenção à fraude. Então, antigamente ficava 24 horas por dia, lá sábado e domingo, pessoas fisicamente monitorando. Então, hoje a gente já consegue, né, identificar de acordo com o comportamento que tem, né, no modelo que a gente criou, gera os alertas, então aí a gente entra, né? Então não precisa, né, ter aquela pessoa in loco 100%, né? Perfeito. Mudando um pouco o ponto de vista, a gente falou bastante como a gente utiliza tecnologia, inteligência humana, inteligência artificial para prevenir, para detectar fraude, mas tem o outro lado. Os fraudadores também são criativos, agora têm acesso à tecnologia, à inteligência artificial, cada vez mais, menos conhecimento técnico necessário para aplicar golpes em escala. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, acho que até você já trouxe um pouco aqui sobre estar sempre atento e ser rápido nos ajustes.
Mas eu queria entender o dinamismo atual e como vocês têm tratado esses novos tipos de fraude, golpes. Se vocês tiverem também algum exemplo recente que chamou a atenção de vocês, de um novo tipo de fraude ou de um golpe que aconteceu, que vocês detectaram, seria legal ouvir um pouco também. Tá, vamos lá. A gente... hoje em dia a gente consegue... eu tenho um time de segurança cibernética no nosso time técnico, que ele simula ataques constantemente. Então, com toda a versão de aplicativo que a gente implementa um SDK de algum parceiro, alguma solução nova, ele estressa o cenário e, assim, por melhor que seja o fornecedor, um apontamentozinho ele vai ter, né? A maioria de média e baixa criticidade, e a gente consegue hoje estressar muito para nos precaver, né, desses ataques. Hoje em dia a gente está muito assim, seguro nessa questão da tecnologia, da questão de documentação falsificada, de imputação de foto para poder passar no onboard. Hoje a gente já está muito seguro nisso. Então é muito mais comportamental. Hoje as fraudes que a gente tem sido vítima, digamos assim, né? O Pix, novamente, ainda é o grande precursor, mas assim, vou deixar o Pix para você falar, que você deve ter mais casos mas assim, recentemente a gente implementou uma solução de abertura de conta PJ e a gente não divulgou ainda, porque a gente está vendo como que vai se comportar. Então a gente já teve casos de pessoas que abriram conta, emitiram o cartão, a maquineta, e aí a gente viu que era fraudador. Laranja, então assim, é uma vigilância constante, né? E aí a gente pegou isso, hoje a gente consegue pegar isso de uma forma muito mais rápida do que 2, 3 anos atrás. Hoje no mesmo dia a gente já consegue travar, né? Antigamente não. Então, deixa aí. Infelizmente, né, os fraudadores são muito unidos. Estão nas redes sociais, eu não vou falar o nome de rede social, mas aqui talvez vocês saibam que rede social que eu estou citando, né, que tem grupos gigantescos, de milhares e milhares de fraudadores ou potenciais, ou, como você disse, né, ninguém precisa mais ter o conhecimento, ou seja, de oportunistas. Então, alguma exploração que foi feita, que foi descoberta, algum buraco que foi descoberto por um hacker, ele simplesmente divulga e essa fragilidade está disponível para qualquer tipo de oportunista hoje se adaptar. Por isso também a gente utiliza, né, inteligência para estar nesses grupos, para, né, visualizar eventuais fragilidades identificadas para que a gente possa fazer uma correção. Então a gente tem empresas, né, que fazem esse trabalho de varredura, de BIM de cartão, de uma série de coisas, de uma série de outras situações que podem nos trazer a fragilidade para a gente sempre estar ali, né, up to date com os marginais. Eu não vou dourar a pílula, que são marginais, né? E outra coisa, e um exemplo, né, que você perguntou, o que vocês fizeram? Não é tão recente, mas é relativamente recente. Talvez você tenha ouvido falar aqui, provavelmente ouviram falar do mão fantasma, que é simplesmente o acesso remoto da estação de trabalho, ou do aplicativo para um terceiro, né, numa sedução. Era tão engraçado, né? Pega seu celular, liga, agora põe no Viva Voz, né? Aí ele espera um pouquinho, a tela vai ficar preta, ele começa a operar na sua máquina. Então, e nós somos uma das primeiras instituições a barrar o mão fantasma, né? Ou seja, se o nosso aplicativo ele percebe que existe um acesso remoto naquele celular, ele não permite o acesso ao aplicativo, né? A gente sabe que toda solução tem um prazo de validade até eles descobrirem uma nova forma. A gente tem que criar uma nova solução para barrar. Outra solução que a gente identificou como importante é a tela de aviso, né? Você está em ligação, nós não ligamos, você está falando com quem? É do Sicoob? É do Sicoob. Aí aperta do Sicoob, cai a sessão. É um familiar ou conhecido. Aí, que é a nossa questão também, né? Questão de cultura, né? Às vezes o fraudado, ele
perto, que é um conhecido, então isso vai caminhando, a gente sempre tem que estar tratando da evolução desse processo, ouvir aculturamento, ouvir uma nova regra para proteger o próprio cooperado, no nosso caso, de eventuais golpes que ele pode sofrer. Legal. Falando um pouco sobre esse desafio, e até acho que trouxe um ponto aqui que é a questão mais educacional também do consumidor, de estar claro, dar transparência para possíveis golpes, tentar interceptar e se comunicar direto com o consumidor para interceptar essas coisas. Isso volta um pouco, a gente estava conversando ali também no equilíbrio, né? Que é o tempo de resposta, a experiência do consumidor, a conversão e a detecção de fraude. Como vocês tratam esse equilíbrio dentro com todas essas áreas, as decisões, como elas acontecem? Quando eu trabalho no dia a dia com essas áreas que são envolvidas nesse processo? Mais uma vez a gente volta, primeiro na medição, no monitoramento, né? Falsos positivos, né? Falsos negativos e falsos positivos, né? Então a gente faz um mapeamento de tudo que passou e a gente não alertou, e tudo que a gente alertou e teve um atrito com o nosso cooperado. E aí a gente mensura, né, a relação entre esse processo, uma relação desproporcional, uma relação proporcional, para a gente manter ou não aquela regra ou aquele formato de regra. Isso é uma recalibragem que a gente faz periodicamente, né, para ver se esse processo tem sentido ou não. Quando a gente evolui, a gente pode até baixar um pouquinho a régua aqui, porque eu tenho uma assertividade cada vez maior, eu consigo ser mais intolerante em relação a valores e ainda assim passo a ser mais assertivo. Então esse é um processo que é corriqueiro, né? Então, mais uma vez, monitoramento falso positivo, falso negativo e os volumes entre cada um desses dados, e também a percepção dos próprios, aí eu falando dos gestores, né? Porque aí o gestor, quando a gente está falando de um impacto no negócio, aí eu volto naquele comitê que eu mencionei mais cedo, a gente tem gestores no comitê, então a gente tem lá hoje uma visão muito de sociedade, né? Então eu sou sócio como prevenção, eu sou sócio do processo, eu tenho minha voz no processo, eu não sou apenas um cara que impacta o processo pela condução da prevenção, mas eu sou sócio do processo. Então, assim como eu recebo feedbacks dos meus parceiros de negócios, eu também dou feedbacks aos parceiros de negócios em relação aos processos que estão ou não sendo conduzidos e estão levando a um maior risco de fraude ou não. Então tem a percepção de evolução técnica, de avaliação técnica da resposta dos modelos aplicados, assim como a gente tem também o processo de percepção humana, né, num processo que a gente devolve, claro, não é por achismo, a gente devolve para o modelo, para ver se o modelo comporta aquela percepção do gestor de negócio. Assim, não tem como ser diferente, né, nessas instituições, porque a segurança, ela nos resguarda de muitas coisas, né? Hoje em dia o papel da prevenção à fraude hoje você falou de cooperação, a gente fala de parceria, né? Que é o ganha-ganha. Então hoje a gente envolve a segurança, né, desde a concepção até a ponta, e a segurança ela passou a ter mais voz dentro das áreas negociais, por conta dessa percepção dos riscos que a gente hoje não pode não pode correr, né? Então, hoje eu sou gestor da parte de onboard e das contas do BRB. Chegou uma demanda de segurança, eu preparo minha fila, é a primeira. Qualquer demanda. Porque a gente sabe que eu, enquanto negócio, vai me garantir que eu não tenha algumas perdas lá na frente, tá? Então hoje isso acontece também nas outras áreas de negócio, e a área de prevenção à fraude tem mais voz, tem mais e tem mais essa percepção de negócio, né? Não simplesmente ficar lá na cadeirinha dele e falar, não, isso aqui está errado, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, eles chegam, vamos conversar. Então, a própria parceria entre as outras instituições, né, ajudam. Então, hoje, troca muitas ideias entre as instituições. Fala, poxa, o banco tal faz assim. Pô, vamos fazer aqui também? Dá para fazer. Então, essa parceria tem nos ajudado a evoluir bastante. Legal, pessoal.
Aqui já olhando para o futuro agora, a gente falou muito de tecnologia, inteligência artificial. Na visão de vocês, quais são os movimentos mais promissores que a gente deve ter nos próximos anos no combate à fraude? E se tem alguma grande mudança aí que vai revolucionar o nosso setor que vocês acreditam que possa acontecer aí no curto, médio prazo? Deixa o especialista falar primeiro. Essa daí não. Futurologia é complicado, né? Mas assim, a gente tem tentado trazer, mais uma vez eu disse mais cedo, né? O contexto da inteligência artificial. A gente conversou, tem tentado obter informações sobre agentes de inteligência artificial que já estão em voga, né? Para a gente conseguir plugar e ter uma visão mais holística do processo como um todo, né? Então a gente conseguir consumir informações e trazer isso para a prevenção de uma forma mais dinâmica, mais ágil, né? Porque como o processo ele é muito mais uma vez, né, muito volátil, né? O processo, né, os ataques, os processos são muito voláteis. A gente ter ferramentas que nos coloquem em par com os fraudadores é de suma importância. Eles usam inteligência artificial, eles fazem, né, as alterações, né, a gente fala, lugar comum, mas a gente fala do deepfake, né, que é um processo. Nós usamos muito biometria, muita biometria, né, vocês são nossos parceiros de biometria, e eu tenho me preocupado com isso, não porque o processo está ruim, mas como é que nós estaremos daqui a algumas semanas, sei lá, né, tão rápido, né, com o processo. Nós temos aí algum processo, algum evento de fragilidade no processo de biometria que a gente precisa alterar dentro da nossa relação, né? Então, essas coisas me preocupam, essa evolução me preocupa e a gente tem que trazer sempre, né, as atualizações para que sejam agentes de fortalecimento, né, dentro do modelo que a gente aplica hoje. Tá bom? Então, é assim que eu entendo e amanhã pode ser outra coisa, né? Infelizmente ou infelizmente amanhã pode ser outra coisa que a gente tenha que lidar. Mas hoje eu vejo muito a utilização do IA e do agente IA no processo de monitoramento. Até um pouco tempo atrás você nem pensava em usar ele no online, hoje você já começa a usar no online, né? Então assim, esse ano passado eu estava no congresso de gestão de riscos e IA é para recalibragem, é para posterior, né? O IA não serve ainda para fazer online, já mudou, isso são 6 meses, já pode usar online, né? Então eu vejo isso ainda, né? Eu vejo muito foco na utilização dessa ferramenta, né, no processo de evolução da prevenção à fraude. E a IA, além da monitoração, né, tá cada vez mais sendo utilizada, e fazer isso online é um desafio grande para os fornecedores, né, e a gente, né, enquanto consumidor das soluções, implementar isso e aculturar dentro da nossa instituição, isso é desafiador. Então, hoje a gente tem soluções que nos permitem, sem atrapalhar a experiência do usuário, que a gente faça um bloqueio de alguma transação, mas a gente ainda tem muito falso positivo e muitos falsos negativos também. Então, eu acredito que essas soluções vão evoluir para serem melhor adaptadas por cliente, para a gente fazer a hiperpersonalização, saber que aquele cara tem aquele comportamento e a gente consiga deixar um pouco mais livre para o cliente, para ele fazer essa movimentação e não ter aquela implementação de segurança que, putz, está travando meu Pix por quê? Né? Porque o favorecido ele tem um apontamento de fraude lá no DICT, por exemplo. Então, eu falo, mas foi uma vez há 3 anos atrás, né? Então, assim, essas regras serem calibradas a partir, né, da inteligência artificial e do comportamento do cliente, isso vai melhorar muito. Acho que não tem como fugir disso também, para a gente chegar na hiperpersonalização, né, para o cliente, inclusive nas regras de segurança também. A gente consegue, acho que personalizar, né, as regras de segurança por cliente também, e não simplesmente o negócio, não só produtos, não só ofertar produtos, né? Acho que a segurança também, acho que a gente pode chegar nesse ponto de hiperpersonalização da segurança. Interessante.
Pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim. Quero agradecer bastante, Emílio Canavarro, pela troca. A gente falou aqui muito de tecnologia, inteligência artificial, mas acho que algo que ficou aqui também bastante claro para todos nós é a importância da estratégia, o quão estratégico é a prevenção de fraude hoje em dia. Então, obrigado. Vontade, se quiserem fazer alguma consideração final. A gente agradece aí a oportunidade de falar com mais um parceiro nosso aí no dia a dia e tem ajudado bastante a gente deixar a gente mais seguro e trazer mais segurança, não só para a instituição, como para os nossos clientes também. Agradeço também. Um recado final é que a prevenção não pode chegar depois, tem que chegar junto. Quando a gente fala de estratégia e o que a gente tem tentado imprimir, e é uma questão cultural, é que a gente faça o conceito, a concepção com prevenção, porque a gente sabe que é mais fácil da gente até evitar atritos futuros de um cliente que está acostumado a trabalhar de uma forma e de repente eu corto. E é importante também que a gente faça trabalhos que o cooperado, no nosso caso, cliente, no caso das instituições, ele sabe que nós estamos tratando do seu recurso e nós estamos fazendo aquele processo talvez mais atritoso para a sua proteção. Ou seja, essa instituição cuida de mim. Então, mais uma vez, o recado é: prevenção faz parte do negócio, prevenção faz parte da estratégia e a gente tem que sempre olhar para o nosso cliente, para a perenidade do nosso negócio. E obrigado a todos vocês por esse tempo. Perfeito. Obrigado, pessoal, que acompanhou o painel aqui também no Febraban Tech. Lembrando, pessoal, vai estar disponível no Clearcast, então quem está ouvindo no Clearcast também, muito obrigado. E fiquem ligados porque a gente deve ter muito mais novidade. Obrigado. Obrigado.